E aí, meu povo do sétimo ano, espero que todo mundo esteja bem. Tá bom? Espero que vocês possam estar em casa, se guardando, se protegendo dessa pandemia. Galera, como vocês sabem, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia e apontando e abordando justamente os assuntos que a gente já vinha trabalhando há muito tempo, né, sobre essa questão da urbanização. Hoje vamos trabalhar sobre esse processo de urbanização no Brasil. Tá bom? Galera, então é a partir daí, de fato, né, que a gente vai compreender e conhecer, né, como é que ocorreu justamente essa questão da parte urbana brasileira, né, quando é que isso começou, né, a cada vez mais entender os conceitos do que é ou não urbanização, né, é necessário entender que uma urbanização ela só pode ocorrer através justamente de um processo de industrialização daquela sociedade, daquele grupo, né, então vamos lá, galera. O processo de urbanização no Brasil ele vai começar justamente no século XIX, né, a partir de 1808, quando a família real portuguesa ela resolve trocar Portugal pelo Brasil, né? E a partir daí, né, na segunda metade desse século XIX, né, é que começa justamente, né, esse processo de urbanização aqui no Brasil, tá bom? É necessário entender que essa urbanização ela só vai acontecer graças às mudanças que são realizadas, né, pelo Dom João VI aqui no Brasil, após ele chegar com uma boa parte da corte portuguesa. E aí você se pergunta de fato o que é urbanização, né? Deixa eu só ressaltar com vocês mais uma vez esse conceito. Urbanização, galera, é o conjunto, né? É o conceito geográfico que representa o desenvolvimento de uma determinada cidade, né? Nesse processo, galera, ocorre a construção de casas, prédios, né? Rede de esgoto, ruas, avenidas, escolas, hospitais, rede elétrica, shoppings e etc. Tá bom? A urbanização do século XX foi marcada justamente por importantes características, né? A começar pelo ritmo bastante acelerado do crescimento das cidades, né? E pela sua abrangência, né? Justamente nessa questão mundial. Então aí você tem umas maiores cidades urbanizadas, né? Que é Tóquio, México, Nova York, São Paulo, né? Então essas são algumas cidades de fato que se destacam, né, aí nesse seu processo urbanizatório, tá bom? E aí o que é uma urbanização, né? O que é urbanização? Como eu falei para vocês, o processo de urbanização vai ser definido justamente como o aumento da população, né, urbana, essa questão do êxodo rural, que a gente vê muito isso em geografia, esse conceito geográfico, né, em relação à população rural, né, o êxodo rural, aonde traz essas pessoas do campo, né, do meio rural, que vão direto para esse meio urbano em busca de quê? De melhores condições de vida, né, em busca de moradia, né, muitas das vezes em busca de trabalho, né, pois na cidade elas acreditam justamente que irão encontrar de fato essa melhoria de vida, né, aonde você tem a cidade, esse setor secundário que é a indústria, né, e esse setor terciário que é justamente os serviços. Né? O mesmo ocorre justamente para o processo de obtenção de lucro, né? Então, quando uma pessoa pensa em sair do campo para a cidade, né, ela está nessa questão do êxodo rural, né? E aí construindo justamente, né, e contribuindo para esse processo urbanizatório, tá bom? Apesar da urbanização ter aspectos positivos, né, ela também apresenta alguns aspectos negativos, como, deixa eu ver, o aumento da urbanização, né, ele traz consigo essa questão da desigualdade social, também traz em si, né, o mesmo tempo que você tem um emprego, você também tem, né, essa questão do desempregado. Ao mesmo tempo que o processo urbanizatório ele traz a oportunidade de emprego, ele também tira de algumas pessoas essa oportunidade de emprego, né? E aí você tem a marginalização de uma boa parte dessas pessoas, né, que não conseguem de fato arrumar emprego, né? E aí você vai ter a criminalidade, né, o aumento do número de pessoas, né, em regiões insalubres da nossa sociedade. Isso são alguns efeitos de fato que a urbanização pode causar. Desculpa, né? A urbanização, galera, deve ocorrer
mas de uma maneira que atenda, né, de fato as necessidades de boa parte da população. Não é que a urbanização é errada, né? Principalmente aqui no Brasil, quando a gente não tem nenhuma estrutura de fato para urbanizar, né? Quando essas pessoas chegam à cidade, a cidade não oferece justamente essa o que elas estão precisando, né? Então aí, né, uma boa parte da população tentando amenizar justamente essa questão da desigualdade e diminuir, né, essas consequências de urbanização, aonde as maiores dela, né, ou a maior dela, né, é justamente essa questão da criminalidade e violência, né? E aí você tem como é que ocorreu esse processo, professor, urbanizatório aqui no Brasil. Né? O processo de urbanização brasileiro está justamente relacionado ao que eu já falei para vocês, a questão do êxito rural, tá bom? Do êxodo rural. E aí você tem dois fatores importantes: o fator repulsivo, né? O fator repulsivo e os fatores atrativos. Professor, o que é isso? O que foi esse fator repulsivo? Né? É justamente a concentração, né, de terra mecanizada, né? Então essas pessoas elas deixam o campo, né, na ideia de encontrar o melhor caminho na cidade, né, uma moradia na cidade. E o fator atrativo, né, é que aí você vai ter o surgimento do trabalho informal, né, e as submoradias que são criadas dentro da cidade, tá bom? Galera, na próxima aula a gente continua falando sobre essa questão da urbanização, mas eu quero dar só uma alfinetadazinha falando um pouco também sobre essa questão da industrialização aqui no Brasil, tá bom, galera? Até a próxima aula, sétimo ano.